Olá, meus queridos! Eu sou a Mari Freitas e eu estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história. Gente, eu venho passando por momentos muito difíceis. Esse ano de 2020 não está sendo fácil para ninguém, né? A gente está enfrentando uma pandemia, mas o meu momento difícil começou lá atrás, em janeiro, e eu quero gravar esse vídeo e muitos outros para poder contar um pouquinho da minha história e de repente levar um pouquinho de esperança para você que está passando por um momento difícil, ou seja, enfrentando uma doença assim como eu estou enfrentando, ou por um momento difícil da sua vida que você perdeu a esperança, que você está triste, chateado. E a minha intenção com esses vídeos é de poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, gente. Porque a minha história realmente é um milagre de Deus e eu quero dividir esse milagre com todo mundo, o máximo de pessoas que eu puder. E eu vou contar para vocês um pouquinho hoje nesse vídeo, meio por cima, porque, gente, foram muitas coisas que eu passei, mas graças a Deus eu tô aqui para contar para vocês essa história linda e abençoada. Tudo começou, gente, lá em janeiro. Eu fui fazer uma cirurgia de mamoplastia. Eu tinha displasia mamária, eu não tinha mais glândula nenhuma na mama e o meu sonho era fazer a cirurgia. Então eu me preparei para isso. Durante um ano eu regulei a minha alimentação, eu fiz atividade física, eu perdi 15 quilos para poder fazer essa cirurgia. Então eu me programei com o meu trabalho para poder tirar férias, tudo bonitinho. A minha cirurgia, graças a Deus, correu tudo bem. Eu fui para casa, eu estava me recuperando super bem da cirurgia. Eu quase não tive muita dor da cirurgia, que as pessoas falam que dói muito. Então, assim, eu quase não tive muita dor, graças a Deus. E fui para casa, tava tudo indo bem. Usei meia, usei a cinta, tudo bonitinho, mas eu tive embolia pulmonar. Fui internada no dia 14 de janeiro com embolia pulmonar, fiquei 8 dias na UTI. Mas assim, o meu caso não era um dos mais graves, então assim, eu fiquei sendo assistida pelos médicos, tomando a medicação, então eu me recuperei rápido e com 8 dias eu tive alta e fui para casa fazendo fisioterapia respiratória, né, tomando toda a medicação que eu teria que tomar por alguns meses. E aí tava tudo indo bem. Eu já estava me recuperando em casa, eu já estava começando a andar melhor depois da cirurgia. E tava tudo indo bem. Até que eu comecei a sentir um formigamento no braço esquerdo muito forte. E aquilo foi aumentando e aumentando com o passar dos dias, até que esse formigamento passou para a perna esquerda também. Então eu sentia do lado esquerdo todinho um formigamento muito incômodo. Assim, igual quando a gente fala que o pé da gente dorme, né? Que dá aquela sensação horrível de quando a gente coloca o pé no chão, era isso que eu sentia no meu braço. E aí passou pra perna, então aquilo começou a me preocupar, porque quando tava no braço eu pensava assim, pode ser algo da medicação, alguma reação, porque os medicamentos que eu tava tomando eram fortes, então eu achava que podia ser por conta disso. Então foi passando os dias, a gente não foi no médico, né? Aí até que no dia 6 de fevereiro, fazia exatamente 30 dias que eu tinha feito a cirurgia, esse formigamento ficou tão forte que eu não conseguia mais colocar o pé no chão. Assim, depois que passou para a perna, eu não conseguia mais andar direito. Aí aquilo me preocupou bastante. Aí eu tava fazendo um acompanhamento com uma prima minha, que eu sou muito grata. Um beijão para ela, pra Sá. E ela foi fisioterapeuta. E aí ela olhou para mim e ela falou: Má, você não tá normal. Vai pro hospital agora, porque tá piorando, né? Ela tava naquela semana me acompanhando e ela viu que foi piorando, aí passou pra perna. Eu cheguei lá no consultório dela no dia 6 de fevereiro quase sem andar. Minha mãe teve que parar, assim, o carro bem perto da entrada, porque eu não conseguia andar direito. Aí ela falou, não, você vai sair daqui e vai direto pro hospital, porque você tá com alguma coisa muito grave. E eu acredito que seja na coluna. Aí a gente veio pra casa, eu fui pro hospital com meu marido. E chegando lá, eles, assim, formigamento no braço esquerdo, gente, eles já me passaram, assim, nem passei na triagem, nada, já fui direto pra colher sangue e já me levaram pra ressonância. Aí fiz a ressonância e quando eu subi da ressonância, gente, foi, acho que a pior sensação da minha vida, porque eu subi perdendo os movimentos. Então, eu senti como se estivesse sendo tirada de mim os meus movimentos.
E aí eu não sentia mais, eu não sentia mais perna, eu não sentia mais braço e só do lado esquerdo. Podia me beliscar, podia me queimar ali que eu não ia sentir. Aí eu comecei a ficar preocupada. E aquilo foi piorando, piorando. E aí na hora que eu fui tomar o banho, eu já não sentia mais nada. Não tinha mais sensação nenhuma, água caindo no meu corpo, eu não sentia mais. Mas mesmo assim, a gente ficou preocupado, só que aí eu pensava assim, pode ser uma inflamação na coluna, sabe? Você fica tentando, né, achar algo que seja mais simples de resolver, com um remédio vai resolver. A gente pensou assim, eu vou ficar acho que um dia em observação, eles vão ver que é na coluna, vai me dar um remédio e eu vou pra casa. Só que não. No dia seguinte ficou pronta a minha ressonância, aí os médicos vieram para conversar com a gente e eles falaram, olha Mari, o seu caso é muito grave, você tem uma doença chamada mielite, eu nunca tinha ouvido falar dessa tal doença de mielite, é uma inflamação na medula e a minha inflamação era muito extensa, ela vinha desde a cervical até no meio da coluna. Os médicos olhavam o meu exame e não entendiam por que de ter paralisado só o lado esquerdo, para vocês terem uma ideia de como que era grave. Eles falavam assim, era para ter paralisado tudo. Mas eu acredito que seja Deus que estava cuidando de mim e graças a Deus paralisou só o lado esquerdo, porque eu ainda tinha os movimentos do lado direito. Então, assim, eu não conseguia fazer nada, gente, de verdade, nada. Eu fiquei 100% dependente dos enfermeiros. Nos 5 primeiros dias, eu não fazia nada, eu não conseguia me virar na cama. À noite, eu tinha que, quando eu cansava de uma posição, eu tinha que chamar a enfermeira para me virar na cama, porque eu não conseguia. Eu não conseguia levantar para ir no banheiro. A única coisa que eu fazia era tomar banho, mas assim, naquelas cadeiras, né, que eles levam que é pro banheiro, e aí eles me davam banho porque eu não tinha, eu sentia assim como se eu pesasse um peso de elefante, eu não conseguia fazer nada. Foi uma das sensações mais horríveis que eu possa descrever para vocês, foi perder os meus movimentos. Mas aí foi passando ao longo dos dias, os médicos foram conversando com a gente, né? Foi explicando. Eu passei por muita coisa, gente, vários procedimentos. Eu tomei medicação que não resolveu e aí eu tive que mudar o tratamento várias vezes. E tudo isso eu quero contar aqui pra vocês. Só que assim, se eu for contar tudo nesse vídeo, vai ficar um vídeo enorme, porque foram muitas coisas que eu passei. Então a minha intenção é gravar vários vídeos, cada vídeo eu vou contar um pouquinho de tudo que aconteceu lá, como foi quando a gente descobriu. Eu tava com um bebezinho, gente, pequenininho em casa, de um ano e pouquinho ele tava, não lembro ao certo quanto tempo que ele tava, mas ele tava com 1 ano e meio. Eu tenho uma menina também, que é mais velha, de 9 anos, que precisa de mim, o bebezinho então nem se fala. Então assim, a gente teve que se moldar para poder cuidar das crianças, de casa. Eu cuidava praticamente de tudo na minha casa. Então, meu marido teve que assumir, levar, buscar as crianças da escola. Foi uma loucura. E, lógico, a gente contou com o apoio da minha mãe, da minha irmã, dos meus familiares. Mas, assim, foram momentos muito difíceis que a gente passou. E eu quero dividir tudo isso com vocês. A minha intenção, qual que é, gente, com esses vídeos? Desde quando eu tava lá no hospital, eu e a minha irmã, a gente conversou logo na primeira semana. A gente falou, a gente vai gravar tudo. A gente vai tirar foto, a gente vai gravar. Por quê? Porque depois a minha intenção era fazer um documentário que eu possa contar tudo o que eu passei, tudo o que aconteceu comigo, porque dentro de mim eu sabia que eu estaria aqui hoje nesse momento, dividindo com vocês a minha história e falando que eu me recuperei, que eu estou bem, que hoje, gente, eu faço tudo. Hoje eu dirijo, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu brinco com eles, eu cozinho, eu faço faxina, eu faço tudo. Então, assim, eu sabia que esse momento ia chegar. Eu sabia que uma hora eu ia estar aqui dividindo essa alegria com vocês, né? Então, a minha intenção com esses vídeos é atingir o máximo de pessoas possíveis, é que as pessoas possam ver a minha história e, de repente, a pessoa que está passando por um momento difícil, ou seja, enfrentando uma doença assim como eu enfrentei, ou alguma tristeza que a pessoa esteja sentindo, ou tá desanimado, ou perdeu a fé. Gente, Deus age nas pequenas coisas nas nossas vidas, sabe? E a gente às vezes não percebe. E eu posso dizer para vocês que eu sou um milagre de Deus, porque os médicos olhavam o meu exame e achavam que eu não ia andar mais. As pessoas que têm mielite, todos os casos que a gente viu demoram 1 ano, às vezes 2 anos para se recuperar, 1 ano de cadeira de rodas,
sabe? Eu com 3 meses que eu saí do hospital, eu tava andando. Eu tava fazendo fisioterapia. Hoje, eu já tô voltando a fazer atividade física, sabe? Nós estamos no mês de agosto. E tudo isso aconteceu comigo em janeiro e fevereiro. Então, assim, é tanta coisa que eu tenho pra contar pra vocês, sabe? Que esse vídeo não dá pra contar tudo. Então, eu vou fazer vários vídeos. Eu quero contar como que foi a descoberta da doença, qual foi o melhor tratamento que deu certo pra mim. Quero mostrar pra vocês os vídeos do hospital, eu fazendo fisioterapia, sabe? Porque foram momentos difíceis. É difícil pra mim ver tudo isso, só que eu olhando, eu vejo o quanto eu fui forte, sabe? O quanto eu acreditei que eu ia me recuperar. O quanto foi bom pra mim, a minha cabeça tá aberta a tudo que eu passei lá, porque eu não desanimei em nenhum momento. Olha, eu chorei um dia, gente. Dentro daqueles 20 dias, eu chorei um dia. Que foi o dia que eu coloquei o catéter para fazer um dos novos tratamentos. E assim, eu senti muita dor. E eu já tinha passado muita dor com a embolia pulmonar, então eu tive medo. Eu chorei por medo, sabe? E lógico, eu fiquei muito triste por ficar longe dos meus filhos. Aquilo mexia muito comigo. Mas ao mesmo tempo, eu tava tão bem de não estar sentindo dor, eu tava tão bem de estar reagindo aos tratamentos. Gente, eu sentia dentro daquele hospital um acolhimento das enfermeiras, dos médicos, o tanto que eles cuidavam de mim com tanto carinho e eu só era grata. Eu acordava e agradecia a Deus por mais um dia eu estar viva, eu estar respirando, porque eu já tinha passado por uma embolia pulmonar e eu estava enfrentando uma doença grave, uma doença rara. E Deus estava ali comigo, sabe? Então, assim, eu quero dividir isso com vocês. Eu conto com a colaboração de vocês. Eu espero que Deus me ajude a atingir o máximo de pessoas possíveis para eu levar essa história. Porque não é uma história só minha, é uma história que ajudou muita gente. Eu vejo pessoas da minha família, pessoas que eu não conheço, pessoas que assim, às vezes eu já não tinha muito contato, que viram, que acompanharam tudo que aconteceu comigo e fala pra mim, nossa, Mari, olha, depois de tudo que você passou, depois que eu vi tudo que você passou, eu mudei muitas atitudes na minha vida, eu acredito mais, eu tenho paciência, sabe? Então, assim, que bom ouvir isso. Que bom, porque é essa a minha intenção, sabe? De ajudar as outras pessoas, de poder contar com muita alegria no meu coração, com muita gratidão, tudo que eu passei. Eu não conto com tristeza tudo que eu passei, sabe? Porque o meu crescimento como pessoa, como mulher, como sabe, como cristã, cresceu demais, gente. Demais. Eu falo que 20 dias dentro daquele hospital me fez crescer, eu acredito que mais do que 20 anos eu poderia crescer. Porque foram só 20 dias, mas o que eu passei, o que eu senti dentro daquele hospital foi algo muito grandioso, muito maravilhoso. E eu espero que isso reflita na vida de muitas pessoas, tá bom? Então eu me despeço com muita gratidão para quem ficou até o final do vídeo e peço a ajuda de vocês para a gente compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. A minha intenção é lançar um vídeo por semana para poder contar para vocês essa história, que tem muita história para contar, gente. Então eu espero que vocês possam acompanhar. Quem puder dar um like aqui para titia, pra gente poder, né, o canal ficar conhecido, é essa a minha intenção. Não eu ficar conhecida, mas a minha história, tá? Eu não quero nada, eu não quero reconhecimento, eu não quero nada, eu só quero contar a minha história e poder ajudar outras pessoas, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.